A seguir vamos ter aquele painel que vai ter a tarefa mais difícil, não é? Porque é aquele que está entre vocês e o vosso almoço. Portanto, eu espero que não abandonem a sala, porque de facto ainda temos muita coisa para ouvir. E como todos sabem, acredito que a maior parte de vós que aqui estão sejam professores, não há educação sem professores. E não há tecnologia que possa substituir um bom professor. Isso pelo menos é algo que eu acredito piamente. E tenho a certeza que vocês que aqui estão e que dão a vossa carreira, a vossa vida, o vosso talento a esta profissão, de facto merecem toda a nossa vénia. Vamos ter a seguir um painel que se chama How to Master a Classroom. Obviamente que hoje fala-se muito das questões de, enfim, os miúdos são diferentes, aprendem de maneira diferente, e como é que os professores podem fazer para, de facto, poderem passar os conhecimentos, mas também incutir nos alunos um pensamento que vá ao encontro daquilo que são as competências que temos vindo aqui a falar. E para isso nós escolhemos um painel que vai ser moderado pela Maria João Horta, vocês todos conhecem também, Subdiretora-Geral de Educação, que é uma pessoa que tem, de facto, trabalhado muito sobre estas temáticas e está mais do que habilitada a fazer as perguntas necessárias a este painel. A Maria João Horta estudou Geologia na Universidade de Coimbra, fez um mestrado em Didática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutorou-se em TIC e Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e integrou o grupo de trabalho que teve como missão definir o perfil dos alunos e dos jovens à saída do secundário. E neste momento exerce então funções como Subdiretora-Geral de Educação. Eu chamo ao palco a Maria João Horta e para o painel o Luís Moreira, do Colégio Casa Mãe, o Jorge Souto Maior Braga, da EPRAMI, e a Manuela Correia, da Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida, a quem eu peço um forte aplauso. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar diante esta plateia, que eu presumo maioritariamente com professores, mas também, provavelmente também, alguns jovens vindos de escolas. Tenho o prazer de ter comigo três professores, dois professores e uma professora, que irão apresentar desta vez aquilo que são as suas experiências, os relatos que nos trazem das suas salas de aula. Na sala de aula costumamos dizer é o professor que toma as decisões e nós vamos ouvir precisamente três relatos, três percursos profissionais com alguma diversidade, até porque também os contextos destas escolas são bastante diferentes. Temos desde um colégio privado, uma escola profissional, uma escola básica e secundária. E por isso eu vou desde já passar a palavra ao Luís Moreira, que vindo do Colégio Casa Mãe vai-nos trazer então um relato também ligado à sua área de docência, que é das Ciências Naturais. Ciências Naturais. Luís, o palco é seu. Ora, bom dia a todos. Portanto, chamo-me Luís Filipe Moreira, sou docente de Ciências Naturais no Colégio Casa Mãe e este ano abarco também o desafio da gestão da mudança e inovação pedagógica. Eu podia somente colocar-se então a apresentação. Estou cá para vos falar, muito sucintamente, sobre uma estratégia de avaliação que, acima de tudo, funciona com alunos. Funciona com alunos reais, em salas de aula reais. Estou aqui a falar na avaliação formativa, estou a falar em Formative Assessment. E a avaliação formativa é tudo aquilo que pode ser feito em qualquer momento, em qualquer aula, quer seja no início, no fim, quer seja em aulas de revisão, em aulas de preparação para teste. O conceito de exit ticket significa isso mesmo. São bilhetes de saída. Bilhetes de saída de uma aula, onde os alunos respondem a quizzes dinâmicos e interativos. Uma exit ticket é um momento de avaliação formativa nos quais os alunos podem colocar os seus conhecimentos à prova. Conhecimentos adquiridos na própria aula, na aula anterior, conhecimentos colocados à prova em preparação para o momento de avaliação. As três principais plataformas que eu utilizo no Colégio Casa Mãe, nas aulas de Ciências Naturais, são a Microsoft Forms, o Kahoot e o Quizzes. São plataformas interativas, dinâmicas e que permitem o conceito de gamificação. São estratégias que os alunos gostam, os alunos pedem para testar os seus conhecimentos, de forma regular, de forma periódica, de forma contínua. Relativamente a esta metodologia, eu posso, como professor, criar questionários variados, questionários com conteúdos integrados. São instrumentos de avaliação formativa fundamentais, permitem que os alunos sejam regularmente e constantemente avaliados. A evidência, a investigação, a bibliografia, o que é que diz? Ponto número 1. De acordo com a OCDE 2013, o grande objetivo da avaliação é, acima de tudo,
melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. E a aprendizagem não se pode simplesmente resumir a um momento formal sumativo de avaliação. A aprendizagem é muito mais do que isso. E o professor, no século XXI, tem que arranjar estratégias, ferramentas, formas de regular e constantemente avaliar os seus alunos. Para esta investigação, trata-se de um estudo de investigação, estou aqui a falar em 3 objetivos base. Por um lado, avaliar o impacto dos exit tickets, portanto, estes momentos curtos, períodos de avaliação formativa nos meus alunos, em termos de impacto nos resultados da avaliação sumativa, há uma relação entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Igualmente, avaliar o impacto do Quizzes, do Forms e do Kahoot na aprendizagem diária dos meus alunos, na sua aula, seja ela qual for. Estamos aqui a falar de uma amostra, este estudo foi implementado numa amostra de alunos, 58 alunos, um professor em aulas do 3º ciclo de ensino básico. Em termos de metodologia, está aqui uma panóplia de metodologia variada utilizada. Eu destaco os questionários implementados antes e após o projeto. Estas 2 imagens mostram o aspecto de uma aula real no Colégio Casa-Mãe. São alunos que estão neste momento a ser colocados à prova para resposta a questionários do Microsoft Forms. São momentos curtos, não duram mais que 10, 15 minutos. São momentos curtos onde os alunos, para 2, 3 objetivos base, para 2, 3 aprendizagens essenciais, são colocados à prova. E mais do que isso, como os conteúdos são recentes, estão a ser consolidados naquele momento, e é muito importante, os alunos, consoante esses resultados, sabem exatamente em que ponto é que estão do seu processo de ensino-aprendizagem. Uma outra imagem também, aqui, portanto, a avaliação formativa utilizando Microsoft Forms, utilizando o Quizzes, outra plataforma dinâmica, interativa, altamente tecnológica, que permite cada aluno responder às perguntas de acordo com o seu ritmo. Isto é muito importante. Eu valorizo na minha sala de aula a diversidade dos alunos em termos de ritmo de aquisição dos conhecimentos. Os alunos têm um quiz com 25 questões de múltipla escolha e os alunos têm todo o tempo necessário para prestarem a resposta a cada uma das 25 questões. Portanto, cada aluno tem o seu ritmo e cada aluno tem que ser respeitado por tal. E cada aluno tem que ter tempo para ter o seu conhecimento consolidado. Na minha sala de aula, e penso na sala de aula futuro, esta é uma preocupação base dos docentes atuais. Em termos do Quizzes, é uma plataforma que permite, no final, saber por aluno qual é a percentagem de sucesso para cada item, para cada questão, para cada conhecimento, para cada objetivo ou para cada aprendizagem essencial. Uma outra plataforma é o Kahoot, altamente interativo, altamente dinâmico, altamente gamificado. No final, os alunos têm acesso a um ranking, de sucesso. Os alunos entram atribuindo o seu respectivo nickname. Para cada pergunta, eu como docente, os alunos também sabem, no final de cada pergunta, o número de alunos que acertaram, os que erraram. Eu posso fornecer feedback instantâneo, regular, no final de cada pergunta ou no final do exercício Kahoot. E há aqui algo fantástico. Olhem para esta imagem que aqui está. Os meus alunos adoram este tipo de metodologia, que deram-se ao trabalho, sem meu conhecimento, cada um comprar uma t-shirt, personalizar a t-shirt, colocando o seu número e o seu nickname, que normalmente utilizam neste tipo de estratégias. Está ali uma turma do 9º ano, cada aluno com uma t-shirt personalizada com o respectivo nickname. Isto mostra o quê? Os alunos gostam da estratégia, valorizam a competição e querem continuar a tê-la em ambiente de sala de aula. No Colégio Casa-Mãe, os alunos usam tecnologia de forma diária e regular. Os alunos usam o telemóvel em contexto de sala de aula, em contexto de laboratório, em contexto outdoor. Sim, porque no Colégio Casa-Mãe temos um espaço exterior, que é uma ecopista, é um espaço natural, aproximadamente 1,5 hectares de dimensão. Os alunos da pré ao ensino secundário, o Colégio Casa-Mãe tem mais de 600 alunos, da pré ao ensino secundário, os alunos podem usufruir de um espaço verde, com as valências todas inerentes, nomeadamente em termos de perfil do aluno do século XXI, o domínio do corpo, sensibilidade estética, e que estamos aqui a falar de tecnologia. O saber técnico-tecnológico é também uma das áreas-chave do perfil do aluno da escolaridade obrigatória. Esta imagem mostra aqui o exemplo de 3 vencedores, cada um com a sua t-shirt, e temos ali o Canino, o Furacão e o Bebé 2. Portanto, os nicknames são originais, mostram que os alunos estão motivados, estão empenhados e valorizam este tipo de estratégia em ambiente de sala de aula. Eu, como professor, se me permitem, posso aconselhar, sem qualquer dúvida, o uso de tecnologia diversificada, variada, que possibilita ao aluno utilizar o tablet, o telemóvel, o que quer que seja, de forma prática e intuitiva. Os telemóveis vieram para ficar e a sala de aula não pode passar sem eles. No século XXI, os alunos exigem que o telemóvel, ou tablet, ou computador possa ser usado e rentabilizado em contexto de sala de aula.
Alguns resultados do questionário, eu apliquei um questionário no final, a ver o que os alunos achavam deste tipo de metodologias. Não vou estar aqui exaustivamente, mas, por exemplo, consideram importante que o professor forneça instrumentos curtos de avaliação. Reparem, concordam totalmente com esta afirmação. Os alunos consideram importante e querem estes momentos de avaliação formativa. A relação aluno-professor é uma constante diálogo, é um diálogo constante. O professor tem que se adaptar aos alunos e os alunos adaptarem-se ao professor também. Portanto, os alunos querem este tipo de estratégias. Para além disso, aqui, a utilização do Kahoot antes de um teste sumativo modificou o modo como os alunos se preparam, estudam para esse mesmo teste. Olhando para ali, temos 44 alunos que concordam totalmente com esta afirmação. Portanto, o facto dos alunos terem momentos curtos de avaliação formativa antes de um momento sumativo permite aos alunos controlarem o seu próprio método plano de estudo. Porque eles regular e constantemente executam momentos curtos de avaliação formativa. Quando chegarem ao teste, não vai ser o tal teste, vai ser simplesmente mais um momento de avaliação que vai ser consolidado porque previamente eles tiveram 3, 4, 5 momentos curtos de avaliação que os prepararam para esse momento final de avaliação. Tão simples quanto isto. Eu fiz algo mais. Implementei este conjunto de 3 estratégias, Kahoot, Quizzes e Microsoft Forms, entre 2 testes, pré-teste, pós-teste, para um dado conteúdo, um dado objetivo programático. O teste prévio aos exit tickets, a média da turma foi 69,8%. Pós-implementação do Kahoot, do Quizzes e Microsoft Forms, no post-challenge test, tivemos uma subida média em termos para 74,30%. Em termos de evidência, temos ali uma significância 0,002. O que é que isto significa? Aluno a aluno, tendencialmente, eles evoluíram positivamente em termos de resultados sumativos, após os momentos cursos de avaliação formativa. Foram 5 momentos, fizeram um teste primeiro, 5 momentos, teste após, evolução de média e evolução significativa de aluno para aluno. Apliquei também uma entrevista semi-estruturada a alunos selecionados de forma aleatória. Fiz uma word cloud, coloquei aqui uma nuvem de palavras, aquelas mais frequentes, que mais surgiam neste conceito, e observei o que eles acham, efetivamente, e que não me surpreende sobre este tipo de iniciativas. Importantes, úteis, inovadoras, preparação, estudo, que são relevantes, produtivas, dinâmicas, aprendizagem. São exemplos de palavras usadas não por mim, pelos alunos, que caracterizam a utilização deste tipo de estratégias gamificadas, gratuitas, user-friendly, gratuitas, e só não usa quem não quer. É tão simples quanto isso. No Colégio Casa-Mãe, nós valorizamos a avaliação formativa, valorizamos a avaliação sumativa, valorizamos qualquer tipo de avaliação, oral, escrita, em qualquer local, na sala de aula, na ecopista, onde for necessária. Os alunos não são só avaliados por um teste. A avaliação é muito mais que um teste, é muito mais que um exame. Os exames são importantes, mas não precisam, não chegam. No privado, os exames são muito importantes, mas a aprendizagem vai muito além dos exames. Por exemplo, Dra. Maria João, a aprendizagem do aluno, significativa, perfil do aluno para o século XXI. Temos várias áreas-chave fundamentais. Estou a 1 minuto e meio do final, já estou a terminar. Principais conclusões. Número 1, aumento significativo do score de teste antes e após a aplicação da estratégia de avaliação formativa, Quizzes, Kahoot e Microsoft Forms. Número 2, os alunos consideram inequivocamente estas estratégias como sendo úteis, desafiadoras, como sendo importantes para o seu processo de aprendizagem e, efetivamente, os alunos assim o afirmam, contribuem para modificar hábitos, rotinas dos seus métodos de estudo. Eu não vou permitir que o meu aluno se dê ao luxo de chegar a um teste mal preparado. Vou obrigá-lo a fazer momentos curtos, regulares, antes do teste. Pode ser um por semana, mas ele vai fazer esse momento de curta avaliação. E vou saber, eu como professor, como é que ele está, e ele, aluno, como é que se encontra, de acordo com os objetivos finais para o teste. Depois, os alunos, efetivamente, sendo assim, realizam um estudo que é mais regular, mais sistemático e mais constante. Os alunos, globalmente, viram no slide anterior, classificam estas estratégias como inovadoras, interativas, como essenciais à sua progressão, como divertidas. Está aqui o conceito de gamificação. Se os meus alunos dizem isto, eu como professor, por que é que não os vou usar? Eu quero alunos na minha sala de aula que estejam motivados, estejam empenhados, sejam ativos, dinâmicos e queiram estar na minha aula. Os alunos vão à minha aula porque são obrigados a vir à minha aula, só tem uma falta. Mas se não fossem obrigados a ir à minha aula, eu queria que eles lá aparecessem, porque querem estar na minha aula, como professor de ciências, neste caso. Estou a terminar. Em termos de biografia, estão aqui alguns 3 atores conceituados. Fica aqui para a partilha feita com todos vós. Estou disponível aqui pelo meu endereço Twitter, 88LFM88, é o meu contacto, disponham. Estou na aplicação aqui deste grande evento. Já agora, muito obrigado à organização pelos
pela organização, pela dinâmica criada neste evento. Eu, como professor, sinto-me extremamente valorizado por estar aqui hoje a representar, primeiro, uma grande instituição de ensino que é o Colégio Casa Mãe, segundo, mostrar parte do meu trabalho que faço como professor, como investigador, considero-me um action researcher, acima de tudo. Este trabalho que aqui está já foi apresentado em conferências nacionais e internacionais, parte dele, e estou cá com muito gosto. Mais uma vez, muito obrigado a todos vós, obrigado a Microsoft e bem-ajam. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada por ter respeitado o tempo, em primeiro lugar. Traz-nos uma experiência. Penso que o interessante deste painel é também a diversidade, é uma abordagem à sala de aula, já teremos a oportunidade de a discutir daqui a pouco. E eu vou já passar ao Jorge, o Jorge Braga, que, como disse há pouco, vem de uma escola profissional, a Escola Profissional do Alto Minho Interior, e que nos vem trazer uma outra realidade, um outro contexto. Jorge, 10 minutos para a sua apresentação, por favor. Eu só precisava aqui da minha apresentação, não sei se me estão a ouvir bem. Bom dia a todos. O meu nome é Jorge Souto Braga, eu venho da Escola Profissional do Alto Minho Interior, venho de Paredes de Coura. Vou falar um bocadinho sobre aquilo que é a nossa visão do ponto de vista prático. Eu sou um professor de 4ª geração, sou professor há 20 anos, a minha mãe era professora, o meu irmão é professor, a minha avó era professora, ambos os meus bisavós do lado materno eram ambos professores. Isto não diz nada sobre mim, é apenas um facto curioso, é provavelmente um mal de família, se quiserem. A escola da minha avó era muito diferente da minha, tinha uma ardósia, tinha um paninho para limpar o giz que eu usava, tinha um abecedário que a minha avó usava, tinha um apontador que tinha também uma função de estimulação pedagógica ativa dos alunos que de facto estavam um bocadinho mais desatentos. Tinha um raio de ação limitado, mas de facto funcionava. A escola da minha mãe era muito diferente da minha, já havia de facto apagadores, que de vez em quando poderiam voar na direção de alguns alunos, eram cisnes a voar, havia de facto uma certa capacitação dos professores que implicava pontaria e tinha também, desculpem, portanto a minha apresentação parou, tinha também esferográficas, que é uma coisa que hoje em dia vemos como uma tecnologia constante. 1943 a minha avó não tinha, a minha mãe já tinha esferográficas. A escola onde eu andei era muito diferente da minha, porque já ainda subsistiam alguns resquícios de estimulação pedagógica ativa, numa versão não flexível, contrastando com a flexibilidade que hoje se propaga nas escolas portuguesas. De facto, nos anos 80, começa uma fúria enorme de retroprojeção, com montes e montes de acetatos, pilhas de acetatos. Gradualmente começa a desaparecer o copiador de álcool, começa a ser substituído por fotocopiadoras de extrema qualidade, porque de facto ninguém mudava o tambor da fotocopiadora desde que ela tinha sido comprada e, portanto, tínhamos isto. Começam a aparecer os primeiros computadores. Começamos com o Apple II, isto é anterior a minha, isto é 1977. Vem o ZX Spectrum, cheguei a ter um. Vem o fantástico Amstrad 1512, que tinha 2 drives de disquetes inteirinhas e tinha um botão para o volume também. Começa a primeira calculadora gráfica em 1985 e este fantástico computador transportável, porque o portátil de facto não era. 9 kg de peso ele tinha. Chegaram-me a dizer na minha escola que havia um data projector. Eu, sinceramente, nunca vi. Sigo para a faculdade, a escola que eu deixo para trás continua a evoluir. Chega à faculdade, apanho na mesma a pilha de acetatos, mas é da malta ali do lado, não tem nada a ver connosco. Surge a internet, 1993, o primeiro site europeu, CERN, cria a internet. A Microsoft, entretanto, lança este portal fantástico, com uma qualidade gráfica absolutamente fantástica, e isto é o princípio de internet também. A disquete passa de 8 polegadas para 3 polegadas e meia, com 1,44 megabytes, ok? Que é uma coisa enorme. O CD-ROM começa a tomar conta do software educativo, passa a ser um formato bastante ubíquo em termos de aplicações. A pendrive em 2000, não obviamente à data com 4 GB, nem pensar nisso, isso é muito mais tarde, e acaba, digamos assim, com os formatos amovíveis. O quadro interativo, o smartphone em 2007, talvez não seja boa ideia de falar smartphones num evento da Microsoft, mas pronto, começam a surgir aplicações, começa a surgir Moodle, começa a surgir uma versão digital, se quiserem, da escola. A quantidade de dados da escola começa a crescer enormemente. A minha sala de aula é uma evolução disso tudo. A minha sala de aula, o professor na sala de aula não tem que ser um professor de TI, não tem que ser um técnico de QI. Tem que ser, sim, especialista em EdTech. Tem que conhecer
aquilo que acontece na prática em termos educacionais. Eu trabalho na Escola Profissional de Autonomia Interior, tenho a sorte de trabalhar na Escola Profissional de Autonomia Interior, onde todos os alunos têm um computador ou acesso a um computador dentro da sala de aula. Um dos problemas que enfrentamos, e já há algum tempo, é a quantidade descomunal de dados que são gerados pelos trabalhos dos alunos. Isto são trabalhos de alunos, isto não são simulações feitas por ninguém. A minha sala de aula tornou-se essencialmente digital. A informação hoje em dia é digital e o professor lida com a informação. E a informação pode ser conhecimento e, sem dúvida alguma, o conhecimento guia a implementação e este é o trabalho dos alunos. A sala digital coloca, contudo, alguns problemas aos professores. Primeiro de tudo, coloca um problema legal, um problema de privacidade. É necessário ter recursos para implementar essa privacidade. E coloca um problema administrativo. Parafraseando o velho artigo, o velho adágio, um professor é uma interface humana entre dois sistemas informáticos diferentes. E nós, às vezes, sentimos um bocadinho assim. Do ponto de vista pedagógico, sem dúvida alguma, que é o nosso core business, é onde está, de facto, o nosso desafio e é onde podemos, de facto, atuar com toda a certeza. O que é uma sala de aula em que o digital vem primeiro? Primeiro de tudo, é uma sala de aula que tem uma existência online, que tem uma rede social própria, protegida, em que todos os intervenientes podem comunicar e podem comunicar, se quiserem, assincronamente. É uma sala de aula quando toma a forma expositiva, e sim, eu dou aulas positivas porque fazem todo sentido ainda hoje, essa aula pode ser gravada e pode ser revista, e o aluno pode revê-la ao seu próprio ritmo, porque já repararam que eu falo depressa. É uma aula que não é efêmera, essa aula subsiste, mas não subsiste apenas o PowerPoint, subsistem também as interações entre os alunos, as interações com o professor. É uma aula em que o próprio caminho dessa aula é percorrido e arquivado. É uma aula com mais feedback, porque nós temos montes e montes de fichas de trabalho para os alunos, formativas, sumativas, que eles podem entregar e podem fazer. Como eu costumo dizer aos meus alunos, amanhã não é teste de surpresa. É uma aula que se estende a um conjunto adicional de recursos que estão na net, recursos que são exteriores, peritos. É uma aula que vai mais longe, que sai das paredes da sala de aula. É uma aula em que o caderno diário, se o quiserem usar, pode ser partilhado entre alunos e professores. O aluno na sala de aula não tem que ser um escriba. É uma aula que tenta não excluir, porque tem as ferramentas necessárias para equalizar o acesso à informação. Os nossos alunos com dislexia não necessitam de ser estigmatizados quando as ferramentas existem para mitigar essa situação e resolver o acesso à informação. Mas, de facto, tudo isto são ferramentas, tal como era, por exemplo, a cópia à manivela em álcool. Nada disto interessa se o professor não tiver um sério conhecimento da matéria que ensina. O professor deve ter uma sólida metodologia pedagógica e deve ser um especialista, não só na forma como se ensina, mas particularmente na forma como os alunos aprendem. O que já temos há muito tempo em termos de metodologia pedagógica funciona. Não é preciso reinventar a roda. No máximo, se quiserem, podem adicionar um eixo, que se pensarem bem é quase tão importante como a roda. Mas não há receitas milagrosas, mas há receitas que funcionam. Há ferramentas tecnológicas novas que nós podemos inserir na sala de aula. Como é que nós, na EPRAMI, fazemos isso? Fazemos recorrendo exclusivamente ou essencialmente ao Microsoft Teams. Eu, à tarde, vou implementar uma aula destas em 45 minutos com os meus alunos. Vamos fazer um workshop do princípio ao fim, começando do zero absoluto, chegando a uma situação parecida com esta, e vou-vos demonstrar que é possível, não tendo conhecimentos de informática profundos, desenvolver este tipo de tecnologias, garantidos, obviamente, os recursos necessários, porque isso é importante. Remotamente, eu tenho os meus alunos neste momento em Paredes de Coura. Se quiserem ver isto na prática, aplicado a uma prova de aptidão profissional, visitem o stand EPRAMI, falem com os meus alunos de Paredes de Coura, especialmente façam-lhe perguntas, porque eles estão mês e meio mais ou menos de apresentarem o projeto final e é um favor que me fazem de os exercitar e, portanto, é uma forma de partilharmos aquilo que fazemos, porque nós fazemos coisas relativamente grandes. Convido-vos a todos, sinceramente,
a visitar a minha escola, só peço que não apareçam todos no mesmo dia, que é capaz de ser complicado. Deixo-vos os meus contactos. O meu nome é Jorge Souto Tomé Braga. Obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigada, Jorge. Excelente, muito obrigada pela apresentação que nos trouxe, num outro contexto como referi há pouco. E agora vamos diversificar ainda um pouco mais e vamos ouvir a Manuela Correia, que vem, como já disse há pouco, da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida. O palco é seu, Manuel. Obrigada. Então, obrigada. Não sei se me ouvem. A palavra que eu trouxe para abrir a minha conversa é Windows. Acho que deve dizer qualquer coisinha aos presentes e também porque acredito seriamente na frase que ali podem ler, que as salas de aula devem ser as tais janelas para o futuro e para o mundo. Eu tento fazer isso dividindo o meu trabalho, vou-lhe chamar áreas, não sei muito bem como é que lhe havia de chamar, 4 aspectos. Um deles são as famosas competências do século XXI. Competências como, por exemplo, a comunicação, as tecnologias digitais, as competências linguísticas, de autonomia, de trabalho em grupo. Temos, como já vimos ao longo do dia, inúmeras ferramentas que podemos adaptar à nossa área. Eu sou professora de música, já não me recordo se foi dito na apresentação. O papel e lápis também dá muito jeito de vez em quando, não tem que ser só exclusivamente tecnologias. Eu gosto de aguçar a curiosidade nos meus alunos e faço isso de variadíssimas maneiras. Há uns anos conheci o e-twinning e há uns outros tantos conheci o Skype in the Classroom. E eu agora alio estas duas coisas e tento, dependendo do trabalho que tenho, dos objetivos do projeto que tenho em mãos com os alunos, procuro estimular-lhes, aguçar-lhes esta curiosidade com tarefas simples, como por exemplo um projeto chamado Literacy, ligado ao mar, escolher um local no mundo para onde quisessem viajar, mas tinham que poder chegar por mar. Por qualquer razão eles fazem as escolhas que muito entendem. Esta aluna escolhe o Equador e eu encontrei uma ligação precisamente com uma turma do Equador. E esta interação depois real, eles perceberem que por trás do pontinho no mapa há gente a viver que tem costumes e fala diferente, é uma aprendizagem muito enriquecedora no meu ponto de vista. Eu convido também especialistas. O Skype in the Classroom permite-nos hoje falarmos com especialistas do mundo inteiro e gente tão reputada como o Fabien Cousteau, como podem ver ali na imagem, dá-se ao luxo de estar, dá-nos a este luxo, não é? De ter uma pessoa destas ali na nossa sala, a falar connosco durante cerca de meia hora, a falar do seu trabalho, a responder às perguntas dos alunos. É delicioso, eu fiquei rendida logo, e mais, porque também fui, na altura eu não conhecia ainda o Skype in the Classroom, e fomos a única escola do país, a minha escolinha pequenina na altura, Domingos Capela, agora agrupamento Gomes de Almeida, fomos a única escola de Portugal a conseguir esta oportunidade de falar com ele a nível mundial, de entre 100 e muito poucas escolas. Portanto, foi algo de que eu me orgulho bastante. Podemos fazer visitas virtuais sobre qualquer temática, é uma questão de procurar. Eu destaco aqui a colaboração, todos sabemos que é uma competência, mas eu destaco porque entendo que hoje os alunos mais do que nunca têm que aprender a trabalhar em grupo, colaborando, seja com quem for, mesmo com quem não gostam. E os professores também. Portanto, eu envolvo sempre as minhas turmas todas, eu tenho sempre muitas turmas, porque só tenho uma aulinha por semana com cada uma das turmas, tento organizar dentro das minhas possibilidades o trabalho de diferentes maneiras. Às vezes estamos em grupos, às vezes é em pares, às vezes é grande grupo, que é a turma toda. Umas turmas podem colaborar com as outras, colaboramos com turmas dos nossos parceiros europeus, colaboro com colegas da escola, os que querem, e convido-os a trazer a sua expertise para dentro do nosso projeto, alargando assim os conhecimentos dos alunos. Os pais, se quiserem colaborar connosco, podem só estar presentes, por exemplo, numa chamada Skype, como vemos ali, ou preparar uma receita de bolinhos de bacalhau para os parceiros aprenderem como se faz.
E estes contactos todos que eu já tenho por esse mundo fora, eu também volta e meia vou à minha carteira procurar aquela pessoa que naquele momento faz sentido eu ter uma ligação com ele, com ela. Neste caso, vemos ali uma imagem do furacão Maria e eu entendi que era importante os meus alunos falarem dentro, no âmbito deste tal projeto que eu já falei, o Literacy, era importante eles perceberem que por detrás destas catástrofes há gente, a tal empatia que nós também temos de trabalhar nos nossos alunos. Portanto, esta turma de Porto Rico mostrou o que foi viver na primeira pessoa aos meus alunos uma tempestade desta magnitude. Eu quando envolvo todos os alunos, eu digo envolvo todos. Aqui vemos uma turma muito complicada que eu tive há uns anos, era um 6º ano vocacional. Os alunos na altura tinham 14, 15, 16 anos e era a última oportunidade de terminar o 2º ciclo. O projeto que tinha na altura chamava-se Soundtrackers e eu, com muito custo, foi muito desgastante trabalhar com alunos deste calibre. Eles tinham dificuldades comportamentais, de baixa autoestima, dificuldades de aprendizagem, pobreza de toda a ordem, mas levámos a nossa por diante, também porque eu tinha muitas horas por semana neste desenho curricular especial, tinha 16 horas por semana e só 8 alunos de cada vez, em 10 semanas. Portanto, a avaliação que se pode fazer deste trabalho não podia ter sido melhor, pois vemos-los ali num prémio, na entrega de prémios em Bruxelas, ganhamos um prémio europeu do eTwinning e antes disso tínhamos ganho um prémio nacional. A cultura está subjacente a todas estas ligações que nós vamos fazendo e sempre que possível eu puxo a brasa para a minha sardinha. Vemos ali a Índia, a Malásia a mostrarem os seus instrumentos e há coisas sempre curiosas que podemos aprender, nem que seja aprender a escrever o nosso nome em japonês, como vemos na imagem. Já fiz inúmeras chamadas deste género, mas vou destacar ali uma, porque a cara deste pequenito, que agora é uma torre e tem voz grossa, diz tudo e resume um bocadinho do que eu pretendo fazer, este estímulo à curiosidade, o conhecer novas culturas, entendê-las. E quando os nossos colegas de escola, no caso os colegas de restauração, preparam uma emenda chinesa e os miúdos aprendem a comer com os pauzinhos e tudo, depois de uma chamada com Hong Kong, não poderia ser melhor retrato disto que eu tento fazer. Estas 4 áreas não estão terminadas sem uma outra, que é a criatividade. Alguém disse, e eu subscrevo, é a criatividade que nos vai fazer distinguir das máquinas no futuro. Esta capacidade de reunir conhecimento e transformar em algo de novo é extraordinária e eu tento fazer isso mesmo na minha disciplina. Portanto, dependendo do projeto que tenho em mãos, e não tem sido só sobre o mar, mas estes que trago é sobre o mar e a temática do plástico, a problemática do plástico, o nosso objetivo é fazer uma composição musical que tem uma mensagem a passar. Ela é apresentada no final do ano, mas o processo, como é que nós chegamos ali, estas ligações, estas visitas virtuais que nós fazemos, tudo isto que aprendemos ao longo do ano vai culminar nesta tal peça criada por eles, pequenos ritmos, pequenas melodias, tudo compilado, a escolha dos instrumentos e porque esta forma e não a outra. E pronto, depois a apresentação em si normalmente nunca é muito jeitosa, mas é o que menos me interessa neste momento. Ora, a disseminação é também um requisito dos projetos eTwinning e a nossa presença nas redes sociais começa a chamar a atenção de colegas por esse mundo fora e pedem para falar sobre a temática, esta problemática do plástico aos seus alunos. E nasce assim uma lição Skype que eu tenho, chamada The Skype Plastic Cleanup Brigade, que já ultrapassou as 300 lições a nível mundial e já inspirei, penso eu, milhares de alunos da Austrália ao Canadá, Portugal incluído. Convidei também colegas
para nos juntarmos, para não nos sentirmos sós. Criei as literacy chats, normalmente é no verão, que é quando eu tenho tempo, quem me dera ter mais tempo. E depois temos conversinhas deliciosas com aqueles pequenitos do Texas, por exemplo, a discutir, depois de uma lição, a discutir comigo ideias que tinham para um vídeo. Eles eram do primeiro ano, mas são um dos muitos exemplos. Ora, eu termino como comecei. Eu entendo que as nossas aulas é mesmo forçoso, sejam as tais janelas, as tais windows para o mundo tem que estar, nós somos o mundo, não nos podemos criar barreiras entre a escola e o que está lá fora, e agora temos estas ferramentas todas, sem dinheiro, sem gastar dinheiro praticamente, podemos trazer o mundo para nós. Eu já sou um bocadinho do mundo que vou entrando pelas salas, por esse mundo fora, como também já disse. Podemos fazer inúmeros projetos sobre qualquer temática e acho que isso é o que nos deve distinguir nos dias de hoje. Temos que deixar de seguir os manuais e os currículos como se fosse um caderno de encargos e ver mais para além, para estimular todas estas coisas nos nossos alunos e eles serem cidadãos conscientes, responsáveis, seja a nível social, ambiental, seja do que for. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuela. Excelente apresentação também. Eu tenho este trabalho dificílimo que é depois destas 3 apresentações muito claras, com focos diversificados, ainda que o tema seja o tema da sala de aula e de como cada professor, no seu trabalho diário, tenta levar o mais longe possível aquele tempo em que cada um de nós passa com os seus alunos e de alguma forma os transforma, ou pelo menos temos em nós essa responsabilidade de transformar e de levar mais longe os nossos alunos. Eu pedi para me projetarem uma imagem e era a partir desta imagem que eu agora iniciaria um diálogo que terá que ser breve. Estamos praticamente a atingir o limite daquilo que estava programado para esta sessão. A imagem não surge, mas eu vou só dizer o que é que eu trazia. Eu trago aqui um esquema que é o esquema do perfil dos alunos à saída dos 12 anos de escolaridade obrigatória que nós temos atualmente. Esse esquema, essa concepção que nós temos atualmente no sistema educativo português relativamente ao que a escola deve trabalhar com as nossas crianças e os nossos jovens, é então esta ideia de um perfil dos alunos, um perfil plural, porque também nas nossas escolas a diversidade é enorme. Mas este perfil tem uma característica muito particular que eu queria trazer aqui à discussão com estes 3 professores, e que é o facto de no centro estarem os valores. No centro deste perfil estão os valores. Nós ouvimos aquilo que é o relato de uma aula vossa e aquilo que está por trás quando pensam as vossas aulas, e percebeu-se que as abordagens que fizeram partiram de bases diferentes. E esta é a primeira pergunta que eu vos lanço. Naquilo que é a vossa sala de aula, naquilo que é o trabalho diário que fazem com os vossos alunos, de que maneira é que, de alguma forma, preparam, olham para o currículo e pensam que com 20, 25, 30 alunos em sala de aula, a questão dos valores é algo que é transversal ao trabalho, seja ele um trabalho nas ciências naturais, seja ele num curso profissional ligado à informática ou à eletrónica, seja no desenvolvimento de um projeto, que me pareceu que ainda que a partir de aulas de educação musical, se eu bem entendi, há temáticas que são levadas mais longe. Luís, quer começar? Muito bem, muito obrigado, é uma excelente questão. Efetivamente, no século XXI temos como grande desafio dinamizar salas de aula que sejam inovadoras, onde se utiliza a tecnologia, mas são salas de aula efetivamente diversas não só pelo número de alunos que temos, mas diversas sobretudo porque são diferentes alunos com diferentes capacidades e com diferentes mais-valias. Há alunos que lidam muito bem com a dinâmica de pressão perante um dado momento avaliativo e há muitos alunos que têm grandes dificuldades em gerir, em planear o seu tempo, o seu método, os seus hábitos de estudo. As estratégias formativas que eu referi há um bocadinho são estratégias que valorizam efetivamente cada aluno. Cada aluno com essas estratégias tem bem mais controle sobre o seu ritmo de processo de aprendizagem. E para além disso, os alunos sabem que na própria sala de aula não são os únicos a ter dificuldades. Eles têm vários colegas no mesmo espaço, na mesma sala de aula, que apresentam, muitos deles, as mesmas dificuldades. Para além disso, os métodos de avaliação formativa têm algo fundamental, estimulam, por um lado, a competição entre os alunos, mas, por outro lado, o respeito pelo sucesso alcançado por cada aluno.
Em termos de valores, o Colégio Casa-Mãe apresenta no seu símbolo quatro corações, é um trebo, 4 corações, 4 folhas. Um desses corações é nada mais, nada menos que os valores da solidariedade, os valores do respeito, do compromisso, da entrega. Esses são valores fundamentais para alunos que são futuros cidadãos. Nós não queremos simplesmente um aluno que saiba os conhecimentos, queremos um aluno que saiba usá-los em prol da sua comunidade, um aluno que saiba usar esses conhecimentos em prol dos seus amigos, dos seus familiares, do seu próprio benefício, mas sobretudo possa usar os conhecimentos para criar boas relações, bons ambientes, umas boas dinâmicas, com respeito, com solidariedade e com cooperação. Obrigada, Luís. Já percebi que, para além daquilo que são os instrumentos digitais que utiliza, mais vocacionados para aquilo que são as aprendizagens nas ciências, há também essa preocupação para que não fiquemos apenas na competição, que nos trouxe um pouco da imagem da sua aula, para outros valores que são cultivados. Jorge, posso pedir-lhe que num ambiente que é diferente, numa escola profissional, em que os alunos com que trabalha, de alguma forma, já se posicionam num futuro, no mundo do trabalho, mundo esse também tão competitivo como nós sabemos hoje em dia, de que maneira é que tenta que eles levem para esse mundo do trabalho estes valores que temos no centro do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, Jorge? O desenvolvimento de valores passa também naturalmente pela família, passa pela sociedade, e esse é um ponto para nós muito importante. Nós temos uma vantagem, sem dúvida, em relação ao ensino não profissional, que é a presença das empresas, a presença da sociedade dentro da própria escola, quer através de um princípio de financiamento, quer através de um princípio de parceria. Os nossos alunos fazem estágios, 300 horas por ano, mais ou menos, em empresas da região. Obviamente que os valores que levam para essas empresas, o comportamento que levam para essas empresas, a forma como representam a própria escola é fundamental. Mas para nós, para mim, enquanto professor, a família representa de facto um ponto importante da construção desses valores, em que a escola deve complementar, sem dúvida, e que especialmente a sociedade deve integrar e deve tornar possíveis. Muito obrigada, Jorge. Manuela, percebeu-se muito bem pelaquilo que nos trouxe, que essa é uma das preocupações que tem nas atividades que propõe aos seus alunos. De todas as maneiras, e porque me pareceu que está a trabalhar com um nível etário, uma faixa etária mais pequeninos, como é que com crianças tão pequenas, muitas vezes para as quais é difícil, estes conceitos que são ainda muito abstratos, no trabalho que faz com outros pontos do mundo, como é que estes valores em culturas tão diferentes, falou da cultura oriental, por exemplo, ou nos Estados Unidos, de que maneira é que estas questões depois voltam à sala de aula e são discutidas em sala de aula, Manuela? Eu vou falar dos valores, não é? Portanto, esta ideia de nós, os alunos têm que criar empatia com os outros, têm que competir, mas só até certo ponto. Tem que conhecer, tem que perceber que os outros são pessoas como nós, e eu acho que estes contactos facilitam isso tudo. Eu este ano resolvi criar as aulas de uma forma diferente, então tenho os desafios QR, chama-lhe assim, porque começa com um código QR que tem embebido normalmente uma partitura ou uma coisa qualquer, e criei equipas. Ora, esta forma de trabalhar, primeiro, mistura alunos ditos melhores alunos com os outros mais fracos, e depois eles vão ganhando pontos, cá está também a gamificação, e depois há outros pontos extra que eles podem ganhar se todos dentro da equipa terminarem determinada tarefa ou determinado desafio decorrente daquele primeiro, precisamente para que eles aprendam, se entreajudem, exatamente, muito para não andarem sempre naquela... É um problema muito grave lá em Espinho, pelo menos, onde eu moro, acho que os miúdos a discutir a nota, não é, que teve 94 e eu só tive 92,5, pronto. Muito bem, muito bem. Obrigada, Manuel, pelo exemplo que trouxe. Nós, como sabem, há uma aplicação onde podem colocar questões. Uma das questões, surgiram várias questões, eu não tenho muito tempo, por isso vou pedir uma resposta telegráfica, tem a ver com a formação de professores. Ou seja, se eu bem entendi a questão que foi colocada através da aplicação, há aqui talvez esta preocupação, que foi aquela que eu também senti quando vos ouvi. Professores altamente
bastante competentes, nomeadamente também na utilização das tecnologias e sabendo tirar proveito das tecnologias para conseguirem ter uma sala mais diversa, com oportunidades diferentes para os alunos que trabalham convosco. Eu perguntava-vos, olhando à vossa volta, de que maneira é que conseguem ver, como é que têm visto a aproximação que os nossos professores, os professores das nossas escolas, têm feito àquilo que são as vossas práticas pedagógicas, nomeadamente quando os ambientes onde vocês trabalham diariamente são enriquecidos pela tecnologia. Vão ter que ser respostas telegráficas, porque estamos a atingir o limite do nosso tempo. Luís, por favor. Em termos da aceitação do pessoal docente para este tipo de estratégias, eles são professores que estão extremamente motivados por utilizar esta tecnologia, são professores que estão extremamente empenhados em utilizar, querem ter formação para utilizar este tipo de tecnologia. Nós, no Caso Casa Mãe, dinamizamos o conjunto de ações em termos de inovação pedagógica, que são os workshops Show and Tell, onde um conjunto de professores, em grupo disciplinar e depois em grande grupo, partilham aquilo que melhor fazem em cada uma das suas salas de aula. E este tipo de ações curtas, 1 hora no máximo, onde cada professor se expõe perante os colegas, apresentando casos de sucesso com uso de tecnologia em ambiente de sala de aula, e mais do que isso, mostrando o testemunho dos alunos, os resultados que obtiveram em testes, em momentos formativos, passa uma mensagem muito forte aos colegas. Se o meu colega Filipe faz este tipo de estratégia, eu como professor posso fazê-la também. E se ele diz que funciona e mostra evidência que funciona efetivamente, eu como professor, porque é que não posso experimentar na minha sala de aula? Muitas vezes são os mesmos alunos, muda o professor. Os meus alunos, mas querem aquele tipo de estratégia, aquele tipo de tecnologia. Tem que haver uma certa continuidade. Mais do que isso, tem que haver comunicação entre os professores. E tem que haver um fio condutor, desde o corpo diretivo até a cada professor. Tem que haver um fio coerente e condutor. A tecnologia é valorizada, a pedagogia, em termos de inovação pedagógica, que valoriza a participação ativa do aluno, a participação do aluno em Skype na Classroom, em momentos formativos, visitas de estudo ao aluno que permitam contactar com ambientes de empresas, em ambientes culturais, científicos, laboratórios, universidades. Todos estes momentos são fundamentais e, mais uma vez, contribuem para o crescimento do aluno como um ser pleno, como um ser íntegro, que é isso que queremos no aluno do século XXI, um ser íntegro. Perfeito, um cidadão. Muito obrigada. Muito obrigado. Jorge, telegraficamente, é um ambiente diferente de uma escola profissional, mas ainda assim haverá alguns, mesmo numa escola muito vocacionada para a tecnologia, haverá alguns, se calhar, mais relutantes. Não, eu acho que é assim, eu acho que todos os professores em Portugal têm a tendência para usar tecnologia. Nós somos o país do mundo que tem mais ME Experts per capita, com exceção da Islândia, mas a Islândia não conta porque eles são 300 mil habitantes. Eu acho que o problema aqui é precisamente uma questão de recursos. O futuro já chegou, não está uniformemente distribuído. E eu acho que quando, de facto, as pessoas têm os recursos disponíveis para implementar este tipo de coisas, e se calhar vamos ver isso depois à tarde no workshop, as pessoas veem que é fácil, veem que é um complemento e especialmente veem que facilita o seu trabalho. E esse é o ponto mais importante, é a tecnologia sair da frente dos professores e sair da frente dos alunos e ajudá-los. Claro. Manuela, dizer... deixa-me só pôr a questão neste sentido. É precisa muita tecnologia para fazer aquilo que a Manuela faz com os seus alunos? Os seus colegas à volta ficam assustados com a tecnologia que a Manuela usa? Alguns ficam. Alguns ficam, mas eu também não cheguei aqui assim, só, não é? Isto foi uma aprendizagem que eu fui fazendo ao longo dos anos. Claro. E é isso que eu digo. Ainda me lembro do dia em que perguntei a outra colega da escola: olha, e tu não tens medo de usar os computadores com os alunos na sala de aula? Porque, pronto, me assustava ainda a tecnologia. Entretanto, baby steps, fui lá chegando. Eu só queria deixar aqui uma pergunta, que é: eu já não contacto com professores novos há muito tempo. Portanto, já não sei se eles usam ou se não usam a tecnologia. Não faço ideia. E outra pergunta que também gostava de dizer, embora correndo o risco de me desviar um bocadinho, é: nós temos que usar a tecnologia não para paliativo ou para substituir um manual, porque se eu uso, por exemplo, como alguns professores dizem, hoje fiz uma aula formidável e aquilo é passar um PowerPoint e lê-lo, onde é que está a aula formidável, não é? E a inovação. Claro. Pronto. Porque outra coisa que também me preocupa muito nos dias de hoje é a curiosidade. Alguém disse, e eu já não me lembro onde li, que fazia uma pergunta a essa pessoa: já repararam que os alunos, quando entram na escolaridade obrigatória, fazem muitas perguntas e quando saem já não as fazem? Portanto, isto devia fazer-nos pensar bastante sobre a forma como estamos a ensinar os nossos alunos. Eu acho que muita gente por aí ainda continua a formatar os alunos. Portanto, é preciso repensar a forma de trabalhar e utilizar os currículos ao serviço
de algo mais. Muito obrigada, Manuela. Não poderíamos terminar de melhor forma, deixar esta mensagem forte. A tecnologia é apenas um instrumento que podemos ter ao nosso dispor. Muitas vezes é importante, é necessário, é imprescindível, eu diria. Outras vezes é através do diálogo, da colaboração, criando ambientes onde todos e cada um encontram os seus caminhos, respondem, encontram respostas às perguntas e nós, professores, nós todos que aqui estamos, temos essa grande obrigação que é criar essas condições para que todos se mantenham curiosos ao longo destes 12 anos de escolaridade obrigatória, tendo sempre em atenção estas questões dos valores e não se esqueçam que o primeiro de todos é o valor da liberdade e com mais tecnologia, com menos tecnologia, tentar também inspirar e contaminar aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado pelo vosso testemunho, foi um prazer ter moderado este painel convosco. Muito obrigada.